Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a Sanepar. Por que a Sanepar caiu tanto assim, né? Por que as ações da Sanepar caíram demais? O que a Sanepar faz? Será que a Sanepar é uma boa empresa? Será que ainda vale a pena investir na Sanepar? Bom, se você tem alguma dessas dúvidas, esse vídeo é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre a Sanepar e sobre as ações da Sanepar e você vai poder tomar a sua decisão com relação ao que fazer com as ações da Sanepar. Será que é melhor comprar? Será que é melhor vender? Será que se você já tem, é melhor manter essa ação e não fazer nada? Você vai entender tudo sobre essa empresa nesse vídeo agora. E para você entender um pouco o que eu estou falando aqui, o que aconteceu com as ações, olha só essa imagem aqui agora. As ações da Sanepar, lá desde 2004, essa APR4, ela foi subindo, né, e teve alguns tombos aí no meio do caminho, mas agora, lá em 2020, ela teve um grande tombo. Ela saiu de lá do auge, do topo, de R$ 7 a ação e caiu bastante nos últimos tempos. Por que será que teve essa queda tão grande, né, nas ações da Sanepar? Por que elas despencaram tanto assim? É isso que você vai entender nesse vídeo e você vai poder tomar uma melhor decisão de investimentos depois que assistir esse vídeo. Então vamos lá contar primeiro um pouco da história da Sanepar, um pouco da história do saneamento lá no Paraná. Para vocês terem uma noção, o saneamento lá começou lá no Paraná no século XIX ainda, mas só em 1908, né, no começo do século XX, com a operação do reservatório do Alto São Francisco em Curitiba, que a população lá, eles começaram a ver o benefício da água encanada. Até então não tinha nada de água encanada. E a partir disso, inicia-se uma série de obras para implantar sistemas de abastecimento de água em outras regiões lá do estado do Paraná. E aí, só em 1963 foi criada a AGEPAR, que era, o nome é Companhia de Água e Esgotos do Paraná. Só que um ano depois, em 1964, foi alterado o nome para Sanepar, que é a empresa que a gente conhece atualmente. A Sanepar é uma das maiores empresas em operação hoje lá no estado do Paraná. Ela é responsável pela prestação de serviço de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e em uma outra cidade chamada de Porto União, em Santa Catarina. E o que basicamente a Sanepar faz? Basicamente ela faz coleta e tratamento de esgoto. E ela opera também aterros sanitários na área de gestão de resíduos sólidos. Ela direciona esses resíduos sólidos lá para esses aterros sanitários. E quais são os números gerais da empresa? Ela atualmente tem 168 estações de tratamento de água, tem 255 estações de tratamento de esgoto e tem 3 aterros sanitários. Esses 3 aterros sanitários são responsáveis por 65 mil toneladas de resíduos tratados por ano. E quem é o controlador dessa empresa, né? Afinal, quem controla a empresa de saneamento do Paraná? O acionista controlador é o Estado do Paraná, ou seja, a Sanepar é uma empresa estatal controlada pelo Estado do Paraná. O Estado do Paraná ele detém hoje 60,08% das ações ordinárias e 20,03% do capital total. E qual será a política de dividendos da Sanepar? Para quem gosta de dividendos, será que a Sanepar é uma boa pagadora de dividendos? Então bora lá. A política de dividendos da Sanepar, lá no artigo 90 do Estatuto Social dela, diz assim: os acionistas terão direito ao dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício após as deduções previstas em lei. Ou seja, mínimo de 25% do lucro da Sanepar ele é destinado como dividendos para os acionistas. Mas o payout médio da Sanepar nos últimos anos é de 41%. Ou seja, normalmente a Sanepar ela distribui mais do que o mínimo obrigatório. Normalmente aí a média histórica é de distribuição aí por volta de 41% do seu lucro em forma de dividendos para os acionistas. Então você viu que a Sanepar ela tem uma recorrência grande aí no pagamento de dividendos. E quem investe na Sanepar? Será qual é o perfil dessa empresa, né? O que você deve esperar ao investir numa empresa como a Sanepar? O perfil dela é que de grande recorrência de receitas, ou seja, ela tem bastante previsibilidade. Por quê? Porque ela tem contratos de longo prazo, ela tem uma boa geração de caixa, né, com esses contratos que ela tem e também, como eu já falei agora,
ela é uma boa pagadora de dividendos. Então, o perfil na Sanepar é uma empresa relativamente estável, boa pagadora de dividendos, boa geradora de caixa e fluxo previsível ali de receitas. E agora vamos lá, o que será que aconteceu com as ações da Sanepar para elas terem despencado dessa forma? O que será que aconteceu? A primeira coisa foi a grande crise econômica aí que aconteceu lá no ano de 2020 por conta da pandemia. Então, uma crise econômica e sanitária que afetou diretamente ali a Sanepar. E a outra coisa que afetou também a Sanepar foi a grave crise hídrica que o estado do Paraná enfrentou lá em 2020. Quase 100% do estado chegou em uma seca grave. Então, a falta de chuva prejudicou bastante aí a Sanepar. Só que no primeiro trimestre agora de 2021, as chuvas elas voltaram a ficar em linha com a expectativa. E com isso, a Sanepar ela retomou o volume das suas barragens no primeiro trimestre de 2021 para, em março, ela atingiu 60,79%. Ficou próximo da média que ela tinha anteriormente. Então a gente já pode, pelo menos, esperar que as coisas melhorem um pouco com relação à falta de chuvas, a crise hídrica que ela passou lá em 2020. Já começou a melhorar um pouco agora no primeiro trimestre de 2021. E quais são alguns aspectos relevantes aí que eu tenho que falar para vocês sobre a Sanepar? A AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, ela aprovou um reajuste tarifário de 5,11% que passou a ser aplicado em 5 de fevereiro de 2021. Só que o que aconteceu? Esse ajuste tarifário de 5,11% foi considerado negativo pelo mercado em geral, porque ficou abaixo do esperado diante do cenário que a gente passou de alta inflação. Ou seja, a inflação foi muito alta e o reajuste foi muito baixo. E aí o mercado encarou como uma notícia muito negativa. E aí o que a gente pode perceber, né? Um ponto negativo aí da Sanepar. Como ela é uma empresa altamente regulada, então ela tem uma grande dependência negativa em relação a esses órgãos reguladores e grande dependência do governo como um todo. Porque os reajustes de suas tarifas, eles dependem da aprovação de órgãos reguladores. É uma empresa altamente regulada e depende de todos esses órgãos aí reguladores lá do governo. Então é um ponto bem negativo, algo que você tem que ficar sempre atento se você investe na Sanepar. E outro ponto também relevante que vale a pena chamar a atenção foi o aumento da inadimplência, né, em 2020 por conta também da pandemia. Então a inadimplência subiu bastante e isso impactou os resultados aí da Sanepar. Então a gente viu alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, né? Os positivos é que as chuvas voltaram agora no primeiro trimestre de 2021 e os negativos é a grande dependência do governo e de órgãos reguladores. É uma empresa também controlada pelo Estado, o aumento da inadimplência impactou os resultados da Sanepar e o reajuste tarifário ali veio abaixo da média do esperado. Quais são as esperanças então para quem quer investir ou para quem investe na Sanepar? A primeira esperança então é que a situação hídrica melhore, que as chuvas voltem ao normal, ao patamar normal e que a inadimplência que aumentou bastante em 2020 por conta da pandemia, que ela também diminua em breve. Agora vamos ver um pouquinho dos múltiplos da Sanepar, né? Vamos ver se ela é uma empresa cara, se ela é uma empresa barata, como é que estão os lucros dela. Vamos dar uma olhada geral aí nessa situação. Primeira coisa que a gente vai ver é o preço sobre valor patrimonial aí da Sanepar. Se você olhar, você vai ver que a média do preço sobre valor patrimonial é de 1,17, enquanto que o preço sobre valor patrimonial atual dela é de 0,84. E se você olhar, 0,84 é o menor valor aí desses últimos 5 anos da Sanepar. Então ela nunca chegou a esse patamar de preço sobre valor patrimonial de 0,84. Isso dá um indicativo, sinaliza para a gente que a Sanepar ela está um pouco mais barata do que a média histórica. Um outro indicador que a gente vai olhar agora é o preço sobre lucro. Olha só aí, a média histórica do preço sobre lucro da Sanepar é de 7,82. O atual é de 6,14. Ou seja, se a gente olhar também ali, esse 6,14 é o menor valor dos últimos 5 anos aí. Então ela está abaixo da média e está ali próximo do menor valor dos últimos 5 anos. Isso também indica para a gente que a Sanepar está mais barata do que a média histórica.
Outro indicador que as pessoas que investem na Sanepar gostam bastante também é o Dividend Yield. Olha só esse indicador aí. Se você olhar também, a média é de 4,24% de Dividend Yield e o atual agora é de 4,95%, ou seja, tá, o Dividend Yield está acima da média histórica aí dos últimos 5 anos da Sanepar. Então é indicativo aí para quem gosta de dividendos que talvez aí venham bons dividendos aí para frente. E se a gente olhar para o lucro da Sanepar, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. O crescimento médio, a taxa de crescimento anual de lucros da Sanepar foi 17,84%. Ou seja, uma taxa de crescimento bem interessante. 17,84%. Se a gente olhar o lucro da Sanepar, aí a gente vai ver que ela está sempre com lucro crescente. Olha só aí, em 2009 ela teve um lucro de 137 milhões de reais. Em 2010, o lucro foi de 148 milhões de reais. Em 2011, 284 milhões de reais. Em 2012, 335 milhões de reais. Em 2013, 402 milhões de reais. Em 2014, 421 milhões de reais. O lucro em 2015 foi de 438 milhões de reais. O lucro em 2016 foi de 626 milhões de reais. O lucro em 2017 foi de 686 milhões de reais. O lucro em 2018 foi de 892 milhões de reais. O lucro em 2019 foi de 1,08 bilhão de reais. E o lucro em 2020 foi de 996 milhões de reais. Ou seja, em 2020 foi o único ano aí que ela teve uma queda por conta dos problemas que eu já mencionei lá atrás, basicamente a crise hídrica e a pandemia. E quais são as estimativas, né, de lucro para 2021 segundo os analistas? Os analistas eles estimam um lucro para 2021 de 1,22 bilhão de reais, ou seja, uma estimativa que volte a crescer aí o lucro já em 2021. E o que a gente pode olhar de tudo isso aí? A gente pode ver que todos os múltiplos da Sanepar eles estão abaixo da média. Isso significa que a empresa como um todo, ela está mais barata do que a média. E todos esses problemas que ela teve são problemas pontuais, né? Tanto a crise hídrica quanto o aumento da inadimplência lá por conta da pandemia e outros problemas, como eu citei, da forte regulação, da dependência do governo e do controle do estado do Paraná, são problemas que ela sempre teve e que não vai mudar. Então, como todos os múltiplos estão abaixo da média, significa que ela está mais barata como um todo. Porém, ela vai ter essas adversidades aí pela frente, como a crise hídrica, que já deu sinal de uma melhora aí nesse primeiro trimestre de 2021, e a inadimplência mais alta, fazendo com que ela possa sofrer durante mais algum tempo. Então eu diria o seguinte, que para quem gosta de dividendos, ela é uma empresa mais previsível e pode fazer sentido esse investimento para uma pessoa que igual o investidor que gosta de dividendos e que gosta de ter uma previsibilidade um pouco maior nesse tipo, investindo nesse tipo de empresa. Para aquela pessoa, para aquele investidor que gosta, que quer uma grande assimetria, né, um alto potencial de retorno, talvez o desconto que a gente vê hoje nesses múltiplos aí da Sanepar não sejam tão atrativos assim e não proporcione um upside, né, um potencial de valorização tão grande assim para esses investidores que buscam muito crescimento. Por quê? Porque os múltiplos, apesar deles estarem mais descontados, abaixo da média, eles não estão com tanto desconto assim para valer a pena investir buscando uma alta assimetria. Então eu acredito, na minha opinião, ela é uma empresa hoje para um perfil de investidor que seja um pouco mais de dividendos e que tenha um pouco mais de previsibilidade. Você entendendo, obviamente, todos os pontos positivos e negativos que tem dentro da empresa ali. Só para deixar claro, isso não é nenhuma recomendação da empresa. É apenas para que você se aprofunde, entenda um pouco o que a empresa faz e tome sua própria decisão. E aí eu tenho uma curiosidade. Se você investe na Sanepar, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu queria que você digitasse aqui, se você investe na Sanepar, digita nos comentários aqui, hashtag invisto em Sanepar. Hashtag invisto em Sanepar. Se você não investe na Sanepar, eu quero que você digite aqui, hashtag não invisto em Sanepar. Hashtag não invisto em Sanepar. Desse jeito, eu vou entender qual o seu perfil, né? Qual o seu gosto. Se você é aquela pessoa que quer mais dividendos ou se você é aquela pessoa que busca mais crescimento, busca mais assimetria nessas empresas. E eu peço para vocês uma grande gentileza agora. Se você gostou do vídeo, se você assistiu até o final, quero que você clique nesse joinha aí que está abaixo
do meu vídeo aqui agora. Esse joinha vai fazer com que esse vídeo ele chegue para mais pessoas, porque o YouTube ele vai entender que o vídeo é de relevância, que o vídeo é interessante e vai mostrar para outras pessoas. E aproveite, do lado do joinha, em algum lugar aqui abaixo, tem o inscrever-se. Então se inscreva no meu canal, porque aí você vai ser avisado dos outros vídeos que eu vou lançar ao longo do tempo. Então estou esperando, eu vi que você ainda não se inscreveu, estou esperando para você clicar aqui no inscreva-se. Já se inscreveu? Clique aí, inscreva-se. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.